Glória a Jesus, aleluia, que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus ao servo do Senhor alguns anos atrás. E todo ano, no começo do ano, no mês de janeiro, ele faz essa campanha, porque foi o que o Senhor mandou. E eu já vi aqui pessoas aqui contando testemunho que recebeu quando escreveu a sua carta para Deus. Pessoas que colocaram o seu pedido e pediram para o Senhor, e ao decorrer do ano o Senhor concedeu o desejo do coração, porque pediu com fé e creu e recebeu. Nós vemos, irmãos, que antigamente as pessoas escreviam carta. E como hoje a tecnologia é bem avançada, a gente pega o celular e fala com a pessoa do outro lado do mundo. Mas antigamente não, antigamente as pessoas escreviam a carta e levava tempo, dependendo do lugar, para ter o retorno. E muitas das vezes o retorno não chegava, porque às vezes a pessoa já tinha mudado de endereço, não estava mais naquele local. Mas eu quero dizer para você, você que escreveu a sua carta, o endereço continua o mesmo, porque o Senhor recebereis. Nós vemos aqui que Jesus, ele estava juntamente com os discípulos, e de repente ele chegou ali numa figueira. Eu creio que ele teve fome, e quando ele chegou naquela figueira ali, ele não achou nenhum fruto, e ele olhou pelaquela figueira e viu que só tinha folha. Então ele falou, que ela não desse mais fruto, e a palavra do Senhor diz que imediatamente aquela figueira secou. E os discípulos ali, eles ficaram maravilhados ali de ver que aconteceu imediatamente como o Senhor falou. Então o Senhor falou para eles, olha, vocês estão admirados com isso? Vocês podem fazer coisas maiores do que isso. Depende da sua fé, depende da sua confiança, depende de quando você clama e pede a Deus. Se você confia no Senhor, o Senhor, ele concede o desejo do coração. Glória a Deus, aleluia. Eu até falei para a diaconisa Daiane, quando a gente pega no microfone, o preto fica branco, o branco fica vermelho, a boca seca, as pernas tremem, mas quando nós damos lugar para Deus, somos canal de Deus, Deus é Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Então nós vemos aqui que os discípulos ali, eles se maravilharam. Mas o Senhor aqui, ele falou, se nós tiver fé, nós podemos alcançar. O que é impossível para nós, é possível para o nosso Deus. Aquilo que você escreveu na sua carta, eu não sei o que você escreveu. Eu não sei quando você sentou ali na sua mesa, o que você começou a falar para Deus. Mas eu quero dizer para você, se você escreveu com fé, se você escreveu com confiança, se você pediu para o Senhor, eu quero dizer para você que Ele vai te conceder. Mas é preciso nós colocar a nossa fé em ação, porque a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Glória a Deus, aleluia. É impossível nós agradar ao Senhor, mas se nós tiver fé, se nós tiver confiança no Senhor, Ele concede. E aqui onde eu li em 2 Crônicas, nós vemos aqui que o rei Josafá, a palavra do Senhor nos diz que o rei Josafá, ele estava passando um momento difícil, aonde ele colocou a sua confiança no Senhor. Aonde a palavra do Senhor diz que o rei Josafá, ele era o rei ali de Jerusalém. Ele estava ali reinando porque o seu pai Asa havia morrido, e ele ali estava ali governando aquele povo. E a palavra do Senhor nos diz que o rei Josafá, ele era da descendência de Davi. Ele era bisneto
Salomão. Ou seja, o rei Davi foi escolhido pelo Senhor. Então o rei Josafá, ele sabia, ele conhecia as leis do Senhor. A palavra do Senhor diz que o seu pai andou no caminho do Senhor. O seu pai instruiu, o ensinou. E ele estava reinando com 35 anos e fazendo o que era reto diante dos olhos do Senhor. Ele estava agradando o Senhor. E nós sabemos que quando nós agradamos ao Senhor, o adversário ele se levanta. Sabemos que quando estamos fazendo a vontade do Senhor, o inimigo ele vem contra nossas vidas para tentar o quê? Tentar nos paralisar, tentar tirar nós do foco, tentar bater a nossa fé. E assim foi com o rei Josafá. Só que a palavra do Senhor diz que de repente o rei Josafá estava bem no seu reinado. E chega a notícia que o povo de Amon, de Moabe e os amonitas se reuniram para destruir o reinado do rei Josafá. Só que a palavra do Senhor nos diz que de repente, quando essa notícia chegou, o rei Josafá, ele foi para onde? Ele foi para a casa do Senhor, ele foi para a presença do Senhor, ele foi buscar e clamar a quem podia fazer por ele, porque a palavra do Senhor diz que foram 3 reinos que se uniram para destruir um só. Ou seja, não tinha possibilidade nenhuma de Josafá vencer aqueles 3 reinos. Mas Josafá sabia que tinha um Deus do céu, a qual o seu pai andou na presença, a qual ele andava na presença dele e podia vencer por ele. E a palavra do Senhor nos diz que Josafá, ele se pôs diante do Senhor e começou a orar ao Senhor. Ele começou a apresentar o Senhor e ele disse para o Senhor: Senhor, esse povo que vem contra nós é aquele povo que quando o Senhor tirou o povo do Egito juntamente com Moisés, o Senhor não permitiu que Moisés os destruísse, mas agora ele se une para vir nos destruir, para vir nos tirar da terra que o Senhor nos deu. E a palavra do Senhor diz que Josafá então orava e clamava ao Senhor, e de repente ele falou essas palavras: Ah, Deus nosso, porventura não nos julgará? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Ou seja, Senhor, a minha confiança está no Senhor. Senhor, eu sei que do Senhor vem o meu socorro. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Ou seja, Josafá sabia que ele não podia, mas Deus podia por ele. E a palavra do Senhor diz que de repente, quando Josafá estava orando ao Senhor, falando com Deus, Deus ele levanta ali um levita, não foi nem um profeta. Você lê a palavra do Senhor, você vai ver que Jaziel, ele era da tribo dos levitas, era um levita da casa do Senhor. E Deus levanta um levita ali para profetizar. E ele diz assim: Dai ouvido todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não tema nem vos assustei, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Glória a Deus. Porque Deus respondeu a ele? Porque ele confiou. Porque Deus deu a resposta para ele? Porque a confiança dele estava no Senhor. O rei Josafá, ele sabia que Deus podia por ele. Ele não podia, mas ele sabia que Deus podia. E Deus levanta ali um levita. Deus podia usar um profeta, mas Deus queria ver se a confiança de Josafá estava no Senhor. Porque ele poderia não ter batido com o Senhor. Ele poderia ter falado: mas não é um profeta, é um levita. Mas ele não.
Jerusalém. Não tema nem vos assustei. Amanhã sai o encontro, porque o Senhor será convosco. Louvado seja Deus. O rei Josafá lhe deu ouvido à voz do Senhor. A palavra do Senhor diz que quando o Senhor ali levantou o levita e ele profetizou, o rei Josafá logo se alegrou, levantou juntamente com a congregação e começou a adorar e exaltar o nome do Senhor. Sabe o que o Senhor está dizendo para você nesta noite? Se você colocou a sua confiança no Senhor, se você escreveu a sua fé com convicção, com confiança, sabe o que o Senhor manda dizer para você? Comece a louvar, comece a agradecer pela vitória, comece a exaltar a batalha sua e outra levantar. Já começa a agradecer, já começa a agradecer, diz o Senhor. Sabe por quê? Porque nesta peleja não tereis que pelejar. O Senhor está pelejando por nós, o Senhor está pelejando pela sua causa, o Senhor peleja pela sua família. Louvado seja Deus. Se nós confiar no Senhor, se a nossa confiança estiver no Senhor, aquilo que nós não podemos, Ele pode. Toda situação da nossa vida que nós não podemos resolver, e quando nós dobramos o nosso joelho e falamos: Senhor, eu não posso, Senhor, eu não tenho força, Senhor, eu não tenho condições, mas eu sei que o Senhor pode, eu sei, Senhor, que pode com a vontade, o Senhor pode fazer acontecer na minha vida aquilo que eu não posso fazer, mas é preciso ter fé, é preciso ter fé. Porque se nós ver aqui, os discípulos, quando eles olharam aquela figueira, quando eles olharam que a figueira imediatamente se secou, e sabe o que me chama a atenção? A palavra. Quando nós profetizamos, quando nós lançamos a palavra com fé, porque Jesus aqui, Ele deu um exemplo para os discípulos, para hoje, para nós, para nossas vidas, que a palavra, quando nós confiamos no Senhor e profetizamos, a palavra ela tem poder. A palavra ela tem poder. Porque quando Jesus falou: se tiver fé, e tudo o que pedires em oração, crendo, recebereis. Você tem que crer. Não adianta nós dobrar o joelho e só: Senhor, pedimos de oração ao Senhor de qualquer maneira, de qualquer forma, e achar: eu sirvo ao Senhor, eu tenho, é uma obrigação de ajoelhar. Não, querido, nós não temos obrigação, nós temos o dever de ajoelhar, nós temos o dever de se prostrar, porque a palavra do Senhor diz que todos os joelhos se prostrarão diante do Senhor. Nós temos o dever de se prostrar diante do Senhor e confiar. Não adianta nós orar e não acreditar que o Senhor pode fazer. Não adianta nós pedir e achar que, Senhor, e colocar: será se vai acontecer? Eu vou escrever minha carta aqui, mas é tão impossível. Será que vai acontecer? Já não acontece. Porque já colocamos o impedimento, já colocamos a dúvida, e o Senhor, Ele não opera onde há dúvida. O Senhor não opera onde há um será. É preciso, Senhor, eu não escrever. Eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor tem o poder para fazer acontecer. É preciso ter convicção. O rei Josafá, ele sabia que ele não era capaz, que o exército dele não era capaz. Só que a palavra do Senhor diz que quando o Senhor falou para ele: nessa peleja não tereis que pelejar, Josafá imediatamente reuniu o seu exército, porque o Senhor falou: olha, você vai e eu vou te dar a vitória, você não vai precisar colocar tuas mãos, porque ele confiou no Senhor. E a palavra do Senhor diz que Josafá pegou os homens de guerra, chamou, convidou, colocou à frente da batalha, mas à frente dos homens de guerra ele colocou os levitas. Ou seja, pode ir agradecendo, porque Deus já foi à frente dos levitas. Pode ir agradecendo, já vai agradecendo, porque a vitória já chegou. Já vai agradecendo, porque Deus já te deu vitória. Já começa a agradecer ao Senhor. Eu creio que muitas pessoas, quando escreveram
carta você escreveu não pedindo, como o evangelista César pregou aqui no primeiro dia da campanha, que ele já escreveu a carta dele agradecendo ao Senhor. E quantos estão aqui nessa noite, eu creio que fizeram a mesma coisa, já agradecendo ao Senhor pelaquilo que precisa, já agradecendo ao Senhor pelaquilo que almeja. Como Josafá, ele já foi agradecendo, ele já foi louvando, ele não chegou ali para ver primeiro o exército do inimigo destruído para começar a agradecer, não. Ele começou a agradecer desde o momento que Deus começou a falar, ele começou a agradecer desde o momento que Deus levantou ali o profeta e profetizou. Então eu quero dizer para você nesta noite, quando Deus deu a revelação ao servo dele, ao nosso pastor, sobre esta campanha, o Senhor ele mostrou para ele que era para fazer a campanha, uma carta para Deus, que Deus daria a vitória como tem dado. Essa campanha foi revelada pelo Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor diz aqui que Josafá falou: crê nos meus profetas e prosperarei. Se você crê que foi o Senhor que revelou, se você crê que essa revelação partiu do Senhor, e se você tem pedido com fé, você pode ter certeza que você vai receber. Eu pedi algo para Deus nessa carta, e Deus ele me deu a revelação. Quando eu vi o meu nome, quando o pastor falou que ia ter essa campanha, uma carta para Deus, e eu estava orando para Deus revelar que ia ministrar a palavra, Deus me deu uma revelação de algo que eu pedi para Deus nessa carta, de uma pessoa entrando aqui falando assim: olha, eu quero que Deus faz na minha vida o que fez na tua vida, que você pediu para Deus naquela carta. Ou seja, o que eu pedi para Deus nessa carta, Deus já mostrou o que vai fazer. Deus já mostrou o hino da vitória. Porque na revelação a pessoa chegava para mim, uma revelação de sonho, e falava assim: eu quero que Deus faz na minha vida o que Ele fez na sua. Você pediu para Deus fazer e Ele fez. Eu quero que Deus faz na minha. Então eu quero dizer para você que nessa noite, eu tenho certeza, eu tenho convicção, eu tenho fé, que assim como Deus vai fazer na minha vida, vai fazer na tua também. Assim como Deus já fez. Eu já vi aqui a diaconisa Damares contando o testemunho que ela pediu para Deus na carta. Eu já vi aqui o nosso pastor contando o testemunho que ele pediu para Deus na carta. Vários irmãos já testemunhou o que pediu para o Senhor e o Senhor fez. Então eu quero dizer para você que na minha e na tua vida não será diferente. Esse ano, essa campanha não será diferente, porque é o mesmo Deus que respondeu anos atrás, é o mesmo Deus que responde esse ano, é o mesmo Deus que responde no outro ano, porque Ele não muda e Ele não mudará. Louvado seja Deus. Basta nós ter fé, basta nós ter confiança, basta nós termos convicção que Deus ele pode fazer. Porque nós vemos aqui que Deus ele deu vitória para o rei Josafá numa causa. Se nós ler a palavra do Senhor, dentro da palavra do Senhor temos vários exemplos de pessoas que confiou no Senhor e Deus deu vitória. Sabe por quê? Porque Deus deixou isso escrito para mim e para você, para mostrar que na minha e na tua vida não é diferente. E que Ele não mudou, Ele continua o mesmo, Ele operou no passado, Ele opera no presente. Ele fez na vida de um, Ele faz na minha também, Ele faz na tua também. Basta nós ter fé, basta nós termos confiança. Então eu quero dizer para você, hoje é o segundo dia desta campanha. Muitos recebem no começo, outros no meio, outros no fim. Às vezes não acontece nem esse ano, mas eu quero dizer para você, isso não quer dizer que Deus ele não viu o que você pediu. Isso não quer dizer que Deus ele não, que Ele apagou o que você escreveu, não. Pelo contrário, está tudo posto diante do Senhor. Está tudo diante do Senhor, porque os mensageiros do Senhor ele não para, ele sobe, ele desce, ele sobe com o seu pedido, ele desce com a sua resposta. Os mensageiros do Senhor, ele está podestante a todo momento, a serviço do Senhor nessa terra, em prol da minha e da tua vida. Mas é preciso ter fé.
Quando a gente está escalado para ministrar a palavra do Senhor, o adversário ele se levanta com grande fúria. Mas eu falei, Senhor, eu sei o que o Senhor tem na minha vida. Eu sei para que o Senhor me chamou nesta terra. E ali foi uma batalha muito grande. Mas eu quero dizer para você nesta tarde, nesta noite, eu estava ali de tarde intercedendo ao Senhor e falando com o Senhor em prol desta campanha. E o Espírito Santo de Deus, ele bradou no meu coração. E o Senhor falou assim, que Ele vai dar vitória. Tem pessoas aqui que escreveu a tua carta com lágrima. Você chorou em cima da tua carta, em cima do teu papel. E a tua lágrima, ela subiu como frase para o Senhor. E o Senhor, Ele vai te dar vitória. Basta você ter fé e você ter confiança. Porque a sua fé está depositada no Deus que tudo pode, o Deus que tudo vê, o Deus que tem o poder, o controle, o domínio sobre todas as coisas, que está sobre a palma das mãos do Senhor. Então nessa noite eu quero dizer para você, não duvide do que o nosso Deus é capaz. Ainda que a luta esteja grande, ainda que a peleja esteja grande, ainda que a batalha seja grande, você dobra o seu joelho e fala como Josafá, Senhor, eu não posso, os meus olhos estão postos em Ti, eu não posso contra essa grande multidão de problema, eu não posso contra essa grande multidão de dificuldade, mas os meus olhos estão no Senhor. Eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor pode fazer por mim. Então eu quero deixar essa palavra do Senhor para o meu coração nesta noite. Louvado seja Deus. Nós ainda vamos ter aqui o corredor da oração. E sexta-feira que vem teremos o último dia desta campanha, onde a diaconisa Priscila vai estar ministrando a palavra do Senhor. Mas eu quero dizer para você, não desista. Continue clamando ao Senhor.